todos e a todas, muito bom dia. Meu nome é José Carlos, sou acadêmico da Universidade Federal de Rondônia, do curso de Licenciatura em História. Estou neste momento no 7º período e hoje, juntamente com meus colegas Jorge, Lucas e Amanda Uziel, iremos trabalhar com vocês a temática sobre a Era Napoleônica. Desde já, o meu muito obrigado pela atenção de todos e vamos lá! Pois bem, como vocês viram anteriormente, eu quero tratar agora com vocês o período que vai do consulado ao império. Após o diretório, nós teremos a nova forma de governo na França, que se chamou consulado. O diretório nada mais foi do que um período onde a França foi conduzida pelos gerondinos e, internamente, a França estava passando por um período de grande instabilidade, onde diversas facções queriam a tomada do poder. Napoleão, até então, um general benquisto do exército, já famoso, foi chamado pelo diretório para poder estar controlando essa situação interna na França. Até 1802, o governo ficou nas mãos de 3 cônsules, sendo Napoleão um desses cônsules. E, é claro, o cônsule que tomava todas as decisões. De 1802 a 1804, Napoleão estabeleceu o Consulado Uno, onde ele centraliza o poder todo nas suas mãos. E aí, de 1804 a 1815, nós temos o período conhecido como Império, onde Napoleão se autocondecora o imperador da França. Pois bem, como vocês viram na nossa introdução do tópico, eu quero trabalhar agora com vocês os principais pontos do governo de Napoleão. Nesse sentido, a gente tem que ter em mente que a França, vinda de décadas de revolução, se encontrava num momento bem sensível internamente. E nesse sentido, Napoleão, já como imperador, tenta trazer uma certa estabilidade ao país. Para tanto, ele cria o Banco da França, para tentar trazer uma estabilidade econômica para o país. Nessa mesma medida, Napoleão cria uma nova moeda, o franco. Napoleão também fomentou uma série de obras públicas, tentando trazer assim emprego aos desempregados do país. Incentivou a industrialização, tentando um pouco rivalizar com seus vizinhos, a Inglaterra, sendo que a Inglaterra, neste momento, era o grande arqui-inimigo, arqui-rival da França de Napoleão. Nesse sentido, Napoleão também fomentou a instrução pública e publicou o Código Civil ou Código Napoleônico, onde ele consagra os grandes princípios da Revolução, como liberdade da pessoa, liberdade e a segurança da propriedade, abolição do feudalismo e o laicismo, sendo que, nesse momento, Napoleão, como um país já em grande medida estabilizado em diversos aspectos, ele lança as bases para o expansionismo, momento em que meu colega Jorge Lucas vai debater com vocês. Expansionismo de Napoleão. Vencedor de toda a Europa continental, Napoleão entrou em maior dificuldade com a Inglaterra, maior potência e maior concorrente dos franceses. Primeiro, tentou invadir a Inglaterra sem sucesso. Depois, querendo submeter a Europa toda a um cerco comercial contra a Inglaterra. Bonaparte acreditava que se toda a Europa participasse do bloqueio econômico, a Inglaterra entraria em colapso econômico e militar, até atingir a derrota completa da Inglaterra. Assim, em 1806, em Berlim, Napoleão determinou o bloqueio continental, proibindo qualquer país europeu de comprar ou vender mercadorias para a Inglaterra. Todos os países que se opuseram foram vítimas de represálias, tal como aconteceu com Portugal. A aproximação das tropas francesas fizeram com que a família real portuguesa
com a proteção dos ingleses, deixasse Portugal e viesse para o Brasil em 1808. Neste mesmo ano, 1808, Napoleão substitui o seu até então rei da Espanha, o seu irmão José Bonaparte, pelo rei legítimo da Espanha, Fernando VII, no qual José Bonaparte enfrentava conflitos contra a população local, no qual não se sentia representada por José Bonaparte. E agora você fica com a explicação da decadência de Napoleão com a minha amiga Amanda Cristina. Sobre a decadência do Império Napoleônico. A decadência do Império Napoleônico ela deu início na Batalha de Waterloo. A Batalha de Waterloo ocorreu no dia 18 de junho de 1815. Até 1812, Napoleão Bonaparte, o imperador Napoleão Bonaparte, ele rogava o seu melhor momento como imperador da França. Ele obtinha quase todo o poder de praticamente todo o continente europeu. Porém, faltava a Rússia para que ele obtivesse controle total do continente europeu. Ele, não satisfeito, ele pensou em invadir a Rússia. E então ele juntou 600 mil soldados e foram invadir a Rússia, tomar a Rússia para que ele pudesse ter o poder de todo o continente europeu. Ele foi, porém, nessa ida dele, ele não contava com a tática dos russos, que a tática dos russos eles usaram a tática da terra arrasada, que é basicamente eles iam na frente do exército de Napoleão, destruindo tudo que tinha à sua vista, para que o exército de Napoleão não pudesse aproveitar nada, não encontrasse nada. E eles foram tão perspicazes que eles se permitiram destruir até parte da sua capital. Eles destruíram parte da capital da Rússia para que Napoleão não achasse completamente nada. E deu certo a tática deles, porque Napoleão, ele, com a falta de suprimentos, né, porque, eles não acharam nada, então não tinham como eles ter suprimentos. E a chegada do inverno também foi um fator para que o exército de Napoleão saísse derrotado. Então, nisso, o exército de Napoleão não conseguiu vitória nessa batalha da Rússia. Então, eles voltaram derrotados para Paris. Quando chegando lá, eles aconteceu em 1813, aconteceu a Batalha das Nações. Batalha das Nações ocorreu em 1813, como eu falei, e ela foi uma batalha militar também entre a Prússia, a Áustria, a Rússia, que eles estavam tentando invadir, a Rússia e a Suécia. Então, essa galera toda se juntou contra o exército de Napoleão, entendeu? E foi chamada a Sexta Coligação. Então, eles se juntaram tudo ali e foram combater o exército de Napoleão, que já estava muito destruído pelo fato de ter saído derrotado da batalha contra a Rússia. Eles levaram 600 mil soldados, e desses 600 mil soldados, apenas 30 mil voltaram para Paris. Então, eles estavam bem devastados, o exército estava bem pequeno, em compensação do que tinha ido. E então, nisso, não tinha como Napoleão ganhar. Então, Napoleão foi derrotado na Batalha das Nações. Foi quando ele foi enviado para o exílio, na ilha de Elba. E nisso que ele foi enviado para o exílio na ilha de Elba,
com a abdicação, né, de Napoleão, o rei Luís XVIII, ele assumiu o poder da França. A França volta a ser uma nação absolutista. E nisso, a França voltando a ser uma nação absolutista, o rei Luís XVIII rogando do seu poder, né, dali conquistado tudo. Porém, em 26 de fevereiro de 1814, no ano seguinte, Napoleão conseguiu fugir do seu exílio. Ele fugiu da ilha de Elba, retornando ao continente francês. A França continental, no caso. Aí, nisso, por onde ele passava, o pensamento dele era voltar e retomar o seu poder como imperador. Então, por onde ele passava, ele juntava forças para que ele entrasse mais forte ainda em Paris. E foi em 20 de março de 1815 que Napoleão entra triunfante em Paris, junto com o pessoal que ele vinha juntando durante a caminhada dele, o caminho que ele vinha percorrendo até Paris. E o rei Luís XVIII, ele fugiu temendo a retomada do Napoleão, né? Porque o Napoleão ele estava na intenção de voltar e pegar o seu poder de volta. E com o retorno de Napoleão, logo vem a Sétima Coligação, que foi formada por diversas nações europeias, com o objetivo de derrubar Napoleão novamente. Entendeu? E esse período da retomada do Napoleão, desde o exílio da ilha de Elba até a definitiva saída de Napoleão do poder, ficou conhecido como o governo dos 100 dias. E foi aí, na Sétima Coligação, que aconteceu a Batalha de Waterloo. Que a Batalha de Waterloo, Napoleão ele teve que lidar com 2 exércitos. Um sob a liderança do Duque de Washington e o outro era sob a liderança de Gilbert, que eram exércitos ingleses e exércitos prussianos. Tendo isso em vista que eles tinham 2 exércitos para lidar, Napoleão ele lidou com os exércitos separadamente, porque não tinha condições de lidar com 2 exércitos junto. Então ele cuidou primeiro dos prussianos. Porém, ainda assim ele lidando com os 2 exércitos separadamente, ele não conseguiu lidar com... Porque, independente de ser separado, eram 2 exércitos fortes. Então, ele acabou sendo derrotado novamente. Então, Napoleão, vendo que a situação não era favorável para o seu lado, ele fugiu do campo de batalha. Isso declarando sua derrota, né? Então, depois de derrotado, Napoleão ele retornou a Paris, mas ele permaneceu apenas alguns dias no poder, pois no dia 24 de junho ele abdicou novamente, porque ele já tinha abdicado antes. Aí ele retornou ao poder, aí ele abdicou novamente e foi enviado ao segundo exílio. E o segundo exílio de Napoleão foi na ilha Santa Helena, que é localizada no Atlântico Sul, que lá ele passou seus últimos dias e morreu em 1821 com um câncer no estômago. Então essa foi um pouquinho da história da decadência do Império Napoleônico.